Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça, entrevistando Mônica von Koss sobre feminino sagrado. Ela estava falando aqui sobre a importância das mulheres na tradição celta, a tradição, o feminino, como elas eram reverenciadas, né? E sempre nas tradições cosmológicas mais antigas, sempre existiu esse princípio, o princípio mãe, né? Esse princípio que era, como você citou no bloco anterior, né? Que era um princípio que abrangia essa coisa mais amorosa, essa coisa do acolhimento, e boa parte também acolhendo até outras energias, como as energias do guerreiro. Como é que você fala um pouco sobre isso, sobre esse princípio mãe, que aí e essa visão de presença em quase todo o planeta? Aí tem um grande, eu acho que tem uma distorção muito grande nessa história, porque assim, a concepção de mãe arcaica não era de um maternal amoroso, bondoso, que acolhe, como a gente entende mãe. Sim. A grande deusa, ela era amorosa e terrível. Ela comandava, ela regia a vida e a morte. Então, assim, ela acolhia, na verdade, tudo. A vida, o universo, o mundo era a grande deusa. Então, ela abarcava tudo. Então, ela não era bom, quer dizer, depois foi sendo dividido gradualmente. Então, a mãe terrível, a deusa escura, ela foi colocada de lado até virar bruxa, né? Mas e ficou a mãe boazinha, aquela que... Mas isso já é uma visão masculina. Não é a visão dos povos antigos, porque a mãe que dá a vida e que rege a vida, para os nossos antepassados arcaicos, ela não era nada fácil. Vida e morte estava ali o momento todo. Eles não tinha aquela mãe. Quer dizer, a fêmea da espécie cuidava da prole, cuidava dos doentes, cuidava de todos, mas, na verdade, tem que se pensar que os grupos humanos no início eram compostos de 30 pessoas, 40 pessoas, entre crianças, adultos e velhos. Então, assim, eles dependiam intimamente uns dos outros para sobreviver. Né? Então não dava não tinha essa divisão. Essa divisão nós é que colocamos, entendeu? As mulheres iam caçar junto com os homens, ou algumas que ficavam, se estavam grávidas, se estavam com prole, se tinha gente doente. Mas não era assim que elas ficavam em casa cuidando da casa e os homens iam caçar e traziam a caça, porque senão teriam morrido de fome. Não estaríamos aqui. Porque as mulheres, na verdade, coletavam 80% dos alimentos destes grupos. Porque caça era eventual. Sim. Então, a carne era eventual, como, né? E se dependesse de comer carne, não estaríamos aqui. E uma coisa bem interessante que é relacionada com isso, né? Que essa busca e que essa divisão de tarefas, né? No decorrer da história, no decorrer do tempo, é que a gente foi mais, vamos dizer, mapeando. Isso aqui é para a mulher fazer, isso aqui é para o homem fazer, isso aqui é o papel de homem. Agora é assim, ó. Os meninos só vão vestir azul e as meninas vão vestir rosa. Pois é, então o que nós estamos vivendo é que estamos desfazendo essa divisão, porque essa foi a divisão do patriarcado, né? A divisão do masculino que diz isso é para uma coisa, isso é para outra. É como o sagrado e o profano. Hoje nós vemos que novamente, já de um tempo, as mulheres estão adentrando todas as áreas. Não existe mais, isso não é coisa de... Isso ainda está na mente das pessoas, ainda nós dividimos se é coisa de homem, coisa de mulher. Mas isso empobrece o que nós somos, porque, na verdade, é importante agregar coisas. Existem coisas que os homens fazem de uma forma que as mulheres fazem de outra. Mas não quer dizer que um ou outro não façam ou não possam fazer. Existem muito poucas coisas que são exclusivamente das mulheres. E menos ainda que são exclusivamente dos homens. As mulheres gestam, parem e amamentam. Os homens concebem, que é a única coisa que eles fazem, que as mulheres não podem fazer. Então, na verdade, somos, cada ser humano é muito mais do que uma metade. Nós somos uma laranja inteira, cada um. Aliás, deveríamos buscar essa inteireza.
Eu tenho um amigo que ele gosta muito de falar isso daí, nesse ponto, e falar assim, eu sou mais sensível do que muitas mulheres. Sim, muitos homens são muito mais sensíveis do que muitas mulheres. E muitas mulheres são muito mais fortes do que muitos homens. Essa divisão é uma divisão artificial. E essa divisão artificial não tem nada a ver, nenhuma ligação com o que é o sagrado em essência, né? Como é que você observa essa divisão? Se a gente fala que é um processo que o patriarcado que impôs e que instituiu, é uma coisa cultural, então eu acredito que essa nossa visão do sagrado seria aquela coisa de você observar e deixar o outro ser como ele expressa no seu melhor. E isso seria o desejável. É para a gente caminhar em direção a isso. Claro que a manifestação, ela é dual, sempre. Ela requer a polaridade. Então, quando algo se manifesta, isso tem uma polaridade, porque senão não tem como manifestar. O um não se manifesta. O um é. Ao se manifestar, ele se desdobra. E esses dois interagem. Então, uma coisa que talvez que a gente possa fazer é tirar de determinadas atitudes e comportamentos, a definição, o adjetivo masculino e feminino. Porque a gente diz, força é masculino, fraqueza é feminino. E não é. Quer dizer, homens são homens, mulheres são mulheres. Feminino e masculino são polaridades. Quer dizer, quando a gente tem, para acender a luz elétrica, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Se não ligar os dois, não acende a luz. Então nós precisamos dos dois. Como é que, em cada pessoa, como é que a gente acende a própria luz? Nós temos que ter ambas as polaridades. Todas as pessoas têm, e o importante é que a gente consiga fazer essa parceria interna. Isso é o sagrado. A gente costuma falar também que o mundo, a vida em si, ela é feita de relações, de relacionamento, de como é que você se relaciona com as pessoas. E boa parte das pessoas agora está crescendo essa possibilidade de se relacionar de uma maneira mais saudável, uma maneira em que você consegue observar essa dualidade, observar essas diferenças e na diversidade também achar nessa diversidade a beleza que existe nela, né? O que existe de belo nessa diversidade, que é um olhar que talvez tenha bem esse ponto de enxergar o sagrado em tudo, que procura dessa beleza, enxergar o sagrado mesmo naquela pessoa que faz aquele crime mais hediondo, que é uma das coisas mais difíceis que nós não podemos enfrentar. Sem dúvida. Né? Que na verdade o sagrado é a luz. Então assim, quando nós somos seres divinos, cada um de nós é um ser divino. Então mesmo aquele pior é um ser divino. É da criação, né? Ele é um ser divino. O divino está em nós, não está fora de nós. Então, assim, a questão é, como é que eu me relaciono com todos os eus que eu sou, com todas as minhas partes, e com todos os eus que estão fora de mim, com todas as partes. A questão da dualidade na manifestação, que a gente fala assim, é masculino e feminino, na verdade, a dualidade mais profunda, vamos dizer assim, não é masculino e feminino, é verdade e amor. Então, nós temos o amor que conecta todo o universo. É a energia que mantém esse universo coeso. Se você tirar o amor do universo, ele se faz em pedaços. Então, ele mantém o universo coeso. Então, o amor nos conecta a tudo e a todos. A verdade nos separa. A verdade cria um espaço entre o outro e eu que permite que eu me individualize, que eu tenha consciência de mim mesma. Então, assim, se a gente tiver falta de amor, a gente se distancia. Se a gente tiver falta de verdade, a gente gruda e funde. E, portanto, não tem relação. Relacionar-se, a habilidade de se relacionar consiste em dosar amor e verdade. Então, quando falta amor, a gente se distancia. Quando falta verdade, a gente se funde. Como é que a gente equilibra isso? Então, em vez de equilibrar masculino e feminino, nós precisamos equilibrar a verdade e amor. E essa qualidade, ou essa propriedade que as mulheres têm, dessa força que até se chamou no livro, né, de rubra força. Fala um pouquinho sobre a rubra força. A rubra força o primeiro título para esse livro, que esse é um título de um livro, o meu título seria assim:
o sangue menstrual. Mas é impossível você publicar um livro com esse título. Ninguém publica. Eu fui lá e comprei, o sangue menstrual nas livrarias. Não compro. O livro trata, na verdade, de todo histórico, como é que... Porque, assim, o sangue menstrual é um poder da mulher. E eu, pessoalmente, fico horrorizada quando eu ouço essas coisas. Não precisa mais menstruar, é uma sangria inútil, é não sei o quê. Eu acho isso horrível, porque, assim, isso define uma mulher. O sangrar mensal é o que dá à mulher o que é caracteristicamente dela, que é o cíclico. O feminino é cíclico. Ele não é linear que nem o masculino, que começa e vai lá de um ponto para outro. Ele é cíclico. Mensalmente, a gente recicla e começa de novo. Como o dia e a noite, como a lua, como as estações. E esse é um poder. É um poder por quê? Porque ele me tira de uma condição... O grande conflito é que nós vivemos numa sociedade que é linear, que é pensada linearmente, e nós somos cíclicas, então a gente se atrita. Mas se eu puder viver esse ciclo, que é o ciclo da vida e da morte, eu me torno muito mais flexível. E de qualquer forma, o fato da mulher menstruar, uma vez por mês, ela tem que se entregar a alguma coisa que ela não tem domínio sobre. Então isso faz ela ficar mais... Ela tem que aprender a lidar com aquelas coisas que fogem ao controle, que acontecem, e isso torna o que é caracteristicamente feminino. E uma das coisas que é bem interessante relacionado com essa questão da menstruação é como que nessa sociedade linear que você está citando, existe uma espécie de dores que a TPM, por exemplo, que não existe em outras culturas que reverenciam essa rubro-força, essa energia. Pois é, eu digo que TPM é a tensão entre patriarcado e menstruação. Porque se eu ciclo, né? Então, assim, tem um momento que eu me exteriorizo, tem um momento que eu me interiorizo. Então, assim, se eu não posso me interiorizar, porque a prescrição é que eu seja igual todo dia, e eu não sou igual todo dia, eu entro em conflito. Como as mulheres procuram se ajustar e entrar no mundo e corresponder ao mundo, elas não podem. Então elas acabam entrando em conflito interno. Então elas negam o que elas vivem para se adaptar ao mundo externo. E isso produz tensão. E a ressalva de que as nossas ancestrais menstruavam muito poucas vezes, porque elas tinham um filho atrás do outro. Hoje, as mulheres têm 1, 2, 3, quando é muito, filhos ao longo da vida, e todos os meses elas menstruam. Então, menstrua-se mais também. Então, isso é algo até mais presente. E a gente não tem um espaço para se retirar, para se acolher, para ficar em casa, debaixo da coberta, naquele dia. Que você, tudo que eu quero é ficar no escuro. Não posso. Tenho que ir trabalhar, corresponder, fazer acontecer. Isso gera conflito interno e tensão. Muito bom esses esclarecimentos, né, sobre o feminino sagrado, dessas relações que a mulher passa todos os meses, desse processo cíclico, né, que também é muito presente, inclusive, nas formas de enxergar em algumas tradições a visão do tempo, uma coisa mais circular, e essa percepção é diferente da linearidade ou do que eu costumo chamar do povo caixa, aprendido lá pelo aquele pajé de que é tudo caixinhas, onde a gente está formatando ali na caixa, né? E quero convidar você para conhecer também o nosso parceiro aqui do programa, Imobiliárias Nosso Teto Imobiliárias lá de Sumaré. Lembrando eles que eles trabalham com produtos e investimentos em relação a imóveis lá em Sumaré, no interior de São Paulo. E também Bosque do Beija-Flores, pousada e spa lá em Santo Tomé das Letras, 2 dos nossos amigos que patrocinam esse programa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui com os Sinais de Fumaça. Até já.